Olá, queridas crianças, queridos alunos das turmas do 5º ano A e B. Bom dia para todos vocês. Como estão? Todos bem, com a graça de Deus, não é? Então, vamos dar início à nossa aula de história de hoje, com o título Escrita e Imprensa, que vocês vão acompanhar na apostila de vocês esse conteúdo a partir da página 30. Tá legal? Mas antes eu quero, como sempre, né, que não podemos deixar de fazer isso, fazer a nossa correção de atividades da aula anterior, tá legal? Nós vamos fazer correção na página 29 e também nas páginas do caderno de atividade que corresponde às páginas 77 até a 79, tá certo? Então, iniciemos assim a nossa correção na página 29. Primeira questão. Com a ajuda de um adulto, pesquise as respostas para as seguintes questões. Letra A. Que alfabeto você usa para escrever e ler? Alfabeto latino. Essa é a resposta. Letra B. Qual é a origem desse alfabeto? É a origem, o alfabeto utilizado pelos brasileiros, né, que é o que nós utilizamos, tem origem latina e grega. Letra C. Quais são as semelhanças e diferenças entre o alfabeto usado pelos brasileiros e o alfabeto coreano? Como diferenças, é possível destacar a grafia e como semelhança, o fato de ter a mesma finalidade, servir ao registro de textos e à comunicação. Segunda questão. De acordo com o que você estudou, assinale as alternativas corretas. Primeira alternativa. No passado existiam poucas pessoas morando nas cidades, sendo assim todos podiam frequentar a escola e aprender a ler e escrever. No passado, os diferentes tipos de escrita eram registrados em suportes diversos como papiros e tabletes de argila. A outra alternativa, no passado, monges traduziram diversos textos e os copiaram à mão. Então, quais são as alternativas corretas? A segunda e a terceira, tá legal? A primeira não marca nada, não é correta. Passamos agora para a correção no caderno de atividades. Abram o caderno de atividades de vocês na página 77 e vamos dar início. Quarta, os antigos egípcios também desenvolveram um sistema de escrita em que eram utilizados símbolos. Verifique os símbolos que correspondem a letras do nosso alfabeto e decifre o enigma. Então, observem bem os símbolos, não é? Que correspondem às letras para decifrar o enigma. Então, observaram? E aí, qual é a escrita aí desses símbolos, decifrando o enigma? Hieróglifo. Essa é a escrita, tá certo? Em cada quadrinho, uma letra. Quinta, com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita hieroglífica? Os egípcios antigos usavam esse tipo de escrita para registrar a história dos faraós e os acontecimentos religiosos. Passamos para a página 78. No Egito Antigo, eram realizadas diversas atividades. Recorte as imagens do fim da página, cole-as no quadro na ordem correta e responda às questões a seguir. Fizeram a colagem? Muito bem, montou a imagem, não é? Letra A. Que figura foi formada? A figura de um escriba. A figura formada foi a de um escriba. B. Qual é a função representada?
Os escribas eram responsáveis pelos registros no Antigo Egito. Registravam informações sobre a cobrança de impostos, a vida do faraó e de sua família, em outros assuntos. Letra C. Que material era usado para desempenhar a função representada? Papiro, computador ou caderno? Papiro, só papiro. Vocês marcam o X aí, tá certo? E na página 79, a última página da nossa atividade para ser corrigida. Leia esta imagem e responda as questões a seguir. Aí, as questões seguintes. Aí tem a imagem, né? Em preto e branco. Nessa imagem foi representado o copista Jean Melotti trabalhando em um manuscrito. Melotti é autor da obra Vida e Milagres de Notre Dame. Vida e Milagres de Notre Dame. Então, observem aí, é o que nós falamos anteriormente a respeito daqueles copistas, né? Letra A. Que atividade a pessoa representada está realizando? Jean de Melotti, que é a pessoa representada, está trabalhando em um manuscrito, né, na escrita. B. Para descobrir o nome dado às pessoas que realizavam a atividade representada na imagem, inverta a ordem das letras. Então, fazendo a inversão da ordem das letras, você tem a palavra copistas. Letra C. Neste quadro, escreva as atividades realizadas por escribas egípcios e as realizadas pelos monges copistas. Monges copistas trabalhavam em uma escrivaninha, copiava livros e documentos, usava pergaminho e pena. Escriba egípcio trabalhava sentado de pernas cruzadas, registrava os acontecimentos religiosos e a vida do faraó. Usava a escrita hieroglífica para registro e o papiro como suporte da escrita. E assim encerramos a nossa correção das atividades da aula anterior. E vamos dar início ao nosso estudo com o título Escrita e Imprensa, que vocês vão acompanhar aí na página 30. No sumário, nós temos apenas um ponto 1, Escrita e Imprensa. Escrita e imprensa. Para que mais livros fossem publicados em menos tempo e em grande quantidade, há aproximadamente 570 anos, foi inventada uma forma diferente de gravar palavras no papel. O alemão Johannes Gutenberg foi o criador da máquina que possibilitou uma revolução na história do livro. Em 1450, com um aparelho aprimorado por ele mesmo e o uso de tipos, pequenas peças de metal que continham letras em relevo. Para formar palavras, Gutenberg começou a prensar textos em folhas de papel. Os tipos funcionavam como uma espécie de carimbo, e a invenção de Gutenberg ficou conhecida como prensa tipográfica ou imprensa. Onde nós temos a imagem aí na página 30, que vocês observem, fazendo a impressão em papel ou em argila, né? Em papel, a impressão em papel em argila, ela já existia, como é possível verificar em rolos suméricos. Entretanto, nenhuma técnica tinha funcionado de forma tão eficiente para possibilitar a impressão de vários exemplares de um mesmo livro. Então, observem bem aí nessa imagem que é uma representação de pessoas trabalhando em uma imprensa, fazendo a impressão, né, com a utilização do papel, com esses instrumentos
com esses elementos, né? Então, para que mais livros fossem publicados, né, em grande quantidade, foi inventada essa forma diferente de gravar palavras no papel, fazendo a imprensa, né? Então, esse alemão aí, bastante inteligente, chamado Johannes Gutenberg, foi o criador da máquina, que possibilitou essa revolução na história do livro, né? Em 1450. Então, esse aparelho foi aprimorado por ele mesmo, esse alemão, e o uso de tipos, quer dizer, o uso das peças, de pequenas peças de metal, que continha letras nessas peças, as letras em alto relevo, que ia formando as palavras. Então, daí ele começou a prensar os textos em folhas de papel. E foi uma grande revolução, uma grande novidade, assim, uma surpresa imensa nessa época para a realização, para quando aconteceu essa realização dessa forma, com essa máquina criada por esse alemão. Foi uma grande novidade, foi uma surpresa, foi espetacular, né? Para a época. Essa questão de fazer essa imprensa dos livros, né? Das palavras, da escrita, com a utilização dessa máquina criada por esse alemão. Então, os tipos funcionavam como uma espécie de carimbo, né? Onde ia prensando essas peças com as letras em alto relevo, formando as palavras. Foi a invenção desse grande alemão Gutenberg, que ficou conhecida como prensa tipográfica ou imprensa, né? Durante muito tempo, né? Até ainda, e acredito que ainda em algumas cidades, né, que não estão bem desenvolvidas, ainda existe essa questão da tipografia, né? E também com a questão nessa da época passada, nessa época da invenção, foi assim uma coisa mirabolante, né? Podemos dizer, espetacular. E aí foi se aprimorando e durante muitos anos e séculos passados se utilizou essa questão da imprensa, da tipografia, né? Aí depois foi surgindo a questão da tecnologia, né? Das máquinas já com o uso da tecnologia. Na página 31 também, vocês veem aí esses carimbos, essas peças como carimbos, né? Onde tem as letras em alto relevo. Os tipos, eles eram organizados em uma bandeja de madeira, com as letras espalhadas e molhados com uma tinta especial à base de óleo, que não escorria e secava rápido, que era para sair, para prensar e saía, tipo carimbado as letras e formando as palavras. Bastante interessante para a época, uma grande novidade, né? Com o passar do tempo, das gerações, dos séculos, aí tudo foi se renovando até que chegou a época da tecnologia, né? Então, continuemos aí acompanhando na página 31. Abaixo da imagem, continuando o texto, as palavras e letras eram gravadas no sentido inverso ao lado da letra, pois depois de estampadas no papel, o texto podia ser lido no sentido correto, né? Essa era a forma como se gravava as palavras e as letras. Será que você consegue escrever e ler usando letras organizadas no sentido contrário, como se fazia no trabalho de tipógrafo? Então, interessante, né? Que elas ficavam gravadas no sentido inverso, ou seja, no sentido contrário, né? Ao inverso da leitura, mas depois de estampadas, o texto podia ser lido no sentido correto. Tem até um exemplo aí, né? De uma palavra colocada no sentido contrário, trazida para vocês como um desafio. Se vocês conseguem fazer a leitura dessa palavra aí, que ela está impressa no sentido contrário, que era assim que se realizava antigamente com a utilização dessa máquina de imprensa, não é? Então, é um exemplo mostrando para vocês como era que ficavam as palavras depois do trabalho pronto, e ao mesmo tempo trazendo para vocês como um desafio, se vocês conseguem descobrir que palavra está escrita a seguir em sentido contrário, né?
Eu não vou ler porque eu quero que vocês descubram. Ou vocês preferem que tia leia juntamente com vocês? Vamos fazer já já a leitura. E o que é o tipógrafo? É a pessoa que trabalha com tipografia, imprimindo ou formando textos. A primeira obra completa a ser impressa pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia, escrita em latim. Essa produção impressa foi iniciada em 1450 e concluída em 1455, ou seja, demorou 5 anos para se imprimir todas as páginas da obra. É muito importante, não é, essa informação para vocês, aliás, para nós todos, né? Até chegarmos à atual forma de escrita, ocorrem muitas mudanças no decorrer do tempo por causa de novas técnicas e necessidades que surgiram. Então, vejam só que informação importante, né? Que com essa grande invenção do alemão Gutenberg, não é? Que foi essa máquina de prensa, a primeira obra completa a ser impressa pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia, né? Muito importante essa informação. A Bíblia, nessa época, ela foi impressa, escrita em latim. E essa produção, ela teve início em 1450 e foi concluída em 1455, ou seja, teve uma duração de 5 anos para se imprimir todas as páginas da obra. E aí, com o passar do tempo, até chegarmos à atual forma de escrita, né, como eu falei anteriormente, a evolução, as mudanças, as novas gerações, né, no decorrer de todo esse tempo, por causa de novas técnicas e necessidades que surgiram, foi se modernizando, mudando, até chegar à realidade que nós temos hoje da escrita, das impressões, né? Então, e aí, conseguiram descobrir o desafio, realizar esse desafio e descobrir qual é a palavra? Ah, eu sabia que vocês iam conseguir. Vocês são crianças inteligentes que conseguem mesmo. Então, a palavra é imprensa, não é? Imprensa. Então, vejam só, era dessa forma que era feita, que era realizada a escrita quando estava pronto a impressão das palavras e das letras, e depois estava pronto para realizar a leitura, né? Então, é um conteúdo bastante claro, né? De fácil compreensão, culto, só para a gente complementar a questão do estudo da escrita em outros tempos. E assim, estamos chegando ao final da nossa aula, certo? Então, a atividade que vocês irão realizar, atividades da apostila nas páginas 32, 33 e 34, tá certo? E aí, vocês realizem essa atividade com bastante atenção. Também a atividade da página 80 do caderno de atividade, que por esquecimento de tia, tá certo? Foi um esquecimento, eu peço desculpa. No caderno de atividades tem a página 80, tá certo? Não esqueçam para concluir. Página 80 do caderno de atividades, além dessas páginas da apostila 32, 33 e 34. E 80 do caderno de atividades. Então, quero deixar aqui o meu abraço caloroso, parabenizar todos vocês pelo compromisso, pela assiduidade, pela responsabilidade dos estudos de vocês, parabenizar as famílias de vocês por estar à frente também, juntamente conosco, da escola, para dar prioridade à educação de vocês, né? Dando prioridade, acompanhando e mostrando aí o compromisso, vocês juntamente com a família, certo? Então, estão todos de parabéns, crianças e pais, família como um todo, nessa batalha, nessa luta diferente que nós estamos vivenciando em relação à nossa educação, às nossas aulas, que nós não podemos deixar de lado, nós podemos colocar em nossa vida como prioridade, né, a educação, não é verdade? Então, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.